Nós vamos dar continuidade, conforme a vontade de Deus, lidando com o sofrimento alheio agora. Nós falamos outra vez lidando com o sofrimento pessoal. Hoje é o sofrimento alheio que vamos estar tratando. E o texto que nós lemos é o mesmo que o irmão Roberto havia lido. Peço que os irmãos novamente abram lá. Jó capítulo 2. Verso 11 até o 13. Antes de lermos, oremos. Obrigado pela tua santa palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco e ajude-nos a compreendê-la de forma correta. E não só crer na tua verdade, mas vivê-la, em nome de Jesus. Amém. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o namatita, e combinaram condoer-se dele, para o consolarem, levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, levantaram sua voz e choraram. Rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. Assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Este livro de Jó é um livro muito conhecido pelo tema sofrimento. E talvez a pergunta, por que o justo sofre? E tem muita coisa que nós podemos aprender quando focamos nesse assunto, e a palavra de Deus vai nos trazer aqui para nós essa lição muito pessoal, porque o sofrimento é comum para todo ser humano. O sofrimento não é algo que parou e pairou só no passado, mas começou lá e perdura até hoje, e vai perdurar até que Cristo venha, e lá diante dele, lá no céu, ele vai enxugar os olhos todas as lágrimas. Mas até então, o sofrimento é parte da realidade humana. E nós falamos um pouco da vida deste homem, vida de Jó. Ele era um homem de caráter, um homem de família, um homem de possessões ou prosperidade, um homem de reputação. Diz a palavra de Deus que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Não só o autor do livro fala isso, mas o próprio Deus fala isso também no versículo 8. Disse o Senhor a Satanás, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isto tudo para provar não quão bom Jó era, na verdade, quão bom Deus é, mas para provar que Jó, apesar da dificuldade, ele não deixou de confiar e buscar Deus, de depender de Deus. E por isso ele manteve a sua integridade, a sua retidão, seu temor a Deus. Não quer dizer que Jó em nenhum momento ficou preocupado, nervoso. Com certeza ele ficou. Você vai ver durante o livro que ele parece ter umas vaciladas em coisas que ele falou, em coisas que ele desabafou. Mas mesmo assim ele não pecou contra Deus. Isso mostra para nós que na hora do sofrimento, irmãos, é possível nós desabafarmos com Deus. Na verdade, Deus quer que façamos isso. Nós temos a tendência de desabafar com os melhores amigos, né? E a gente até paga alguém para poder ouvir o nosso desabafo. Tem gente que vive disso, tem profissões que vivem disso. Mas Deus, Ele nos ouve de graça. E de graça Ele tem a resposta para nós. Mas muitas vezes, por falta de fé, de confiança, a gente desvia desse recurso eterno e todo-poderoso, que é a palavra de Deus, que é a voz do Senhor. Jó não. Jó ele desabafou com Deus. Abriu o coração para Deus. Jó era um homem de família, tinha uma esposa e vários filhos, e também ele se preocupava com os filhos, ele os santificava. Ele viveu num período que era pré-mosaico, ou seja, pré-lei. Não haviam sacerdotes naquela época. Os sacerdotes foram estabelecidos na época das tribos, né, da tribo de Levi, para carregar o trabalho no tabernáculo e no templo. Mas antes disso, quem fazia eram os patriarcas. Os patriarcas
sacrificavam, se preocupavam com sua família. Então, por isso, o livro de Jó é um livro pré-datado, ou datado na época dos patriarcas, provavelmente contemporâneo a Abraão. Diz que Jó ele santificava os seus filhos, oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos, porque ele dizia: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Olha que preocupação, olha que homem, de fato um homem íntegro, um homem que vivia o que ele queria. Era um homem de prosperidade. Diz a palavra de Deus que ele tinha muitos, mas muitos bens. Naquela época era medida a possessão de alguém, a prosperidade, não era por causa de dinheiro, não era uma moeda como nós conhecemos, mas eram os animais e os servos que cuidavam dos animais e das propriedades. Então Jó tinha muito, mas tinha muita propriedade, muitos animais. Ele era o maior do que todos os do Oriente, o versículo 3 diz. Ele era o maior do que todos do Oriente. Então daí dá para perceber um pouco da vida desse homem. Era um homem de reputação, como acabamos de ler. Era famoso porque ele era o maior de todo o Oriente. Aí o sofrimento veio, ele perdeu os bens e os servos. Na verdade, de todos os animais que Jó perdeu, e dos servos que ele perdeu, só sobrou um de cada grupo de animais, para trazer a notícia, as más notícias, falando que o que aconteceu. Os sabeus roubaram os bois e as jumentas e assassinaram os servos. Aí um escapou para trazer a notícia. Isso está no versículo 13 até o 15. Aí fogo do céu queimou as ovelhas e os servos. Aí só sobrou um para trazer a notícia, versículo 16. E os caldeus roubaram os camelos e assassinaram os servos. Aí só escapou um para trazer notícia, versículo 17. Nisso, com certeza, irmãos, Jó ficou triste, ficou abalado, mas a Bíblia não fala a reação dele aqui. Mas no versículo 18, foi quando todos os filhos de Jó morreram de uma vez. Versículo 18 diz: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a volta. Que dor, que agonia, que desespero, irmãos. O chão se abriu, o céu caiu, os montes desabaram. E qual foi a reação de Jó? Ele fez algo inusitado, irmãos. Ele adorou a Deus, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, se lançou na terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você sofre, irmãos, quando você perde o emprego, quando você perde alguma coisa, algum bem, quando alguém te rouba, qual que é a sua reação? Logicamente, a gente fica triste, a gente fica agoniado, a gente ora, busca a Deus, mas infelizmente, às vezes uma voz lá no fundo do coração, que não é de Deus, vai falar: está vendo? Adiantou alguma coisa você confiar em Deus? Adiantou alguma coisa você servir a Deus, você buscar a Deus? Se essa voz vier falar contigo, saiba a origem dessa voz, que não é de Deus. Ouça a voz de homens e de mulheres que, apesar de sofrer tudo o que sofreram, agiram como Jó. Jó fez isso, adorou. E ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, é muito bom cantar o Senhor quando a gente está bonitinho aqui na igreja, perfumadinho, está tudo pronto, você já preparou sua mente para vir aqui, sentar, adorar o Senhor. Mas o difícil é quando nada contribui para isso, quando tudo está ruim. Quando a saúde está ruim, quando o emprego não está bom, quando os recursos estão escassos ou não existem, será que aí nós adoramos a Deus? A Bíblia mostra o caráter desse homem provado, purificado, passou por todos os fogos que podemos imaginar, e ele assim adorou ao Senhor. Jó, além desse sofrimento, ele também sofreu perdendo a saúde. Tudo isso
aconteceu, irmãos, como resposta de Deus a Satanás, que apareceu diante de Deus dizendo que Jó era íntegro porque era abençoado. Jó era íntegro porque Deus mantinha a vida dele. E é fácil você ser íntegro, é fácil você ser um crente quando você tem à sua disposição tudo o que você quer e precisa. Difícil é você ser crente quando você não tem nada disso. Então Deus, Ele permitiu que isso acontecesse, permitiu que o fogo chegasse até o mais próximo possível de Jó para provar o ouro verdadeiro, genuíno, que Deus sabia que existia. A vida desse homem, a fé desse homem, a confiança estava postada em Deus. E interessante que essa fé não era uma fé que parou por ali, ela cresceu depois disso. Imagina, irmãos, já era um homem de fé, como o irmão Roberto falou, né? Um homem sofredor, mas um homem de fé. E a fé dele aumentou mais ainda, como a gente vai ver. Então Jó perdeu toda a sua saúde. Versículo 7 diz, capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E a dor e o sofrimento desse homem, irmãos, era horrível, horrível. Então a perda da saúde. E para acrescentar, a mulher de Jó, com a dor de perder os filhos, talvez o desespero para não perder o marido, fala, desabafa. Talvez ela falou o que muitos gostariam de falar. A gente reclama tanto, critica tanto a mulher de Jó, mas quantas vezes nós agimos como tal? Ela falou para Jó, ainda retens, versículo 9, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Dá um motivo para Deus te acabar com você. Agora faz para Ele eliminar você da terra. Aí Jó fala o que para ela? Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Então Jó, apesar de toda essa luta, esse sofrimento, essa agonia dos bens, dos filhos, da saúde e a esposa, crise conjugal, ele reage de forma a honrar a Deus. Diz a Bíblia que em tudo isso não pecou Jó contra Deus. Então eu queria só, lembrando, que devemos, assim como Jó, confiar em Deus, buscá-lo e abrir o nosso coração para Ele, manter a nossa fidelidade a Deus, crescer nessa fidelidade a Deus, adorar a Deus no sofrimento e também reconhecer que Deus nos consola para que a gente possa consolar as outras pessoas. Mas o texto de hoje, como limos, é outro. Até agora nós vimos como Jó lidou com o seu próprio sofrimento, que foi adorando, foi nunca pecando contra Deus. Mas agora vamos mudar a história. O sofrimento de Jó tem um holofote sobre ele. E quem entra em cena são os amigos de Jó. Diz a palavra de Deus que eram 3. Na realidade eram 4. Vai vir outro, Eliú, no final do livro. Mas esses 3 é de quem vem o foco. E é a quem Deus dirige a sua repreensão. Ele residia na terra de Tamã, que podemos dizer que seria Edom. Essa cidade ficaria famosa pelos sábios que viriam dela. Bildade, o suíta, vivia na região próxima e era muito provavelmente o descendente de Abraão e Quetura. Isofar, o namatita, ele vivia próximo de Jó, na região de Naamate. Esses 3 homens eram homens chamados de amigos de Jó. Não era por qualquer outro motivo, mas a não ser que eles eram próximos de Jó. Não geograficamente, mas eram homens que estariam perto de Jó nos momentos bons e agora nos momentos ruins também. Eles deviam ser notáveis na sua época e na região, porque Jó era o mais famoso do Oriente, então provavelmente os amigos deles tinham certa reputação. E o exemplo que esses homens trouxeram para nós hoje como cristãos, eles deram bons exemplos. Nós vamos falar um pouquinho sobre os bons exemplos que eles deram agora. Eles presentearam Jó com a sua presença. O preço para eles demonstrar a amizade deles foi sacrificar do seu comodismo, da sua zona de conforto, de sair do lugar que estavam e ir ao encontro de Jó. Eles ouviram
o recado, quando foi dado a eles, de que Jó, o amigo, estava enfermo, estava perdendo, tinha perdido tudo. E eles vieram. A presença daqueles três amigos foi algo marcante e foi um bom exemplo. A presença deles foi sacrificial, porque eles tiveram que mudar a agenda deles. Irmãos, em tudo na vida tem que ter um sacrifício, tudo que tem valor. Nós sabemos que nós vivemos a época da graça, nós temos de graça tudo que de bom e de melhor, né? Temos herança celestial. Mas a vida cristã aqui, enquanto estamos, irmãos, é na capacitação de Deus, exige de nós morrermos para nós todos os dias. Há um sacrifício em você seguir a Cristo. Devemos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Devemos lembrar, irmãos, que nós não somos mais nossos, mas somos dos outros agora. E como vivemos como família, bem-vindos a uma vida de altruísmo, a pensar no outro e não só em você. Quando éramos solteiros, pensávamos ao nosso redor, fazíamos nossa própria agenda. Mas agora, como casado, você que é casado, tem filhos, tem esposo, você sabe que você tem que pensar no outro. Você tem que se colocar no lugar do outro. E colocar o outro, muitas vezes, na sua frente. Esses homens sabiam do preço, do amor que eles tinham, na amizade que eles tinham para com Jó. Era uma presença sacrificial. A presença era proposital, irmãos. Diz a palavra de Deus aqui, que eles combinaram para consolar. Ouvindo esses três amigos de Jó, todo este mal que tinham vindo sobre ele, vieram, cada um do seu lugar, e lá no final, no versículo 12, né, mas no meio do versículo diz, no final desse versículo 11, diz, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. Então eles não saíram simplesmente e falaram, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Não, eles sentaram, pensaram, vamos traçar um plano. É uma viagem longa, e nós vamos chegar lá com o objetivo de consolar Jó. Esse é o nosso plano. Eles não foram lá, irmãos, para atrapalhar a vida de Jó, para achar quem que era um culpado. Essa não era a intenção primária. Era consolar Jó. Então eles combinaram e consolaram. Então tinha um propósito, a presença proposital. Também, eles gostariam de ser uma bênção na vida de Jó. O propósito era de acrescentar, era de trazer consolo. Eu gostaria que os irmãos abrissem 2 Coríntios 1, 3 e 4, que esse versículo, esses dois versículos vão trazer os princípios do Novo Testamento ilustrados dos amigos de Jó. 2 Coríntios 1, 3. Alguém lê em voz alta esses dois versículos? Leia bem alto, por gentileza. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem na alguma tribulação, com a consolação de Deus, porque nós mesmos somos consolados por Deus. Então a intenção dos amigos de Jó, ela é totalmente possível, na verdade, ela é totalmente esperada de nós hoje, de sermos consoladores. Pessoas que vê o sofredor e traçam um plano e falam, eu vou lá consolar, eu vou ajudar. Essa vai ser a minha missão. Eu vou sair daqui, mexer na minha agenda, interromper os meus planos, e esse vai ser meu plano agora. E diz esses dois versículos, Paulo está bem dizendo a Deus, porque nós só podemos consolar, irmãos, porque nós já fomos consolados. Se você é um salvo, você já sabe o que é consolo, porque Deus te consolou no dia em que Jesus veio, Ele entrou na sua vida, Ele te tirou de um charco de lama, te tirou da condenação eterna. Que agonia maior do que essa? A diferença é que muitos não se veem afundando, mas estão afundando. É o mesmo destino. É tão real quanto aquilo que você chama de real. Só que diz a palavra de Deus que os descrentes desse mundo estão cegados, estão cegos
por Satanás. Mas nós só podemos consolar porque nós já recebemos esse consolo. E Deus nos consolou, e um dos motivos pelo qual Deus nos ajudou consolando é para que você console outros. Olha para você ver, irmão, Deus é tão gracioso para com todos, que Ele não só te ajuda e fala, tá bom, eu te amo, verdade. Você é especial para mim, verdade. Você é único para mim, verdade. Só que eu vou te ajudar para que você ajude a Tayla, para que você ajude Berenice, para que você ajude Fernando. Porque eles também são especiais para Deus. E Cristo derramou o sangue dele também por eles. Então o amor, irmãos, ele inclui outros. E o consolo é um amor em prática. Na verdade, a presença daqueles homens, daqueles amigos, foi proposital e foi altruísta. Diz o versículo 12 que eles se levantaram a voz e choraram quando chegaram lá, levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Já pensou, irmão? Jó estava tão irreconhecível, tão doente, que não dava para reconhecer ele. Ninguém reconhecia. Tiveram que chegar perto e falar, é esse realmente é Jó? É ele mesmo? Mas peraí, deixa eu ver. De tão má que estava a saúde, a aparência de Jó, desfigurado totalmente, e eles não reconhecendo, diz que eles também, além de levantar os olhos, eles levantaram a sua voz e fizeram o quê? Choraram. Que palavra linda, irmãos. Nós vivemos nos últimos tempos, porque o amor de muitos se esfriaria. Mas o cristão que vive em conexão com Deus, em comunhão com Deus, mesmo nos últimos tempos, ele vive uma vida que honra a Deus. Amém, irmãos? E a atitude dele reflete essa comunhão genuína e verdadeira. Então, toca ainda hoje aqueles que passam por sofrimento. Assim como os amigos de Jó naquela época amavam Jó, deixaram sua agenda e foram lá com o propósito de consolar. Eles tiveram um amor altruísta, eles choraram com ele. O versículo que me vem à mente, um princípio bíblico do Novo Testamento, é Romanos 12:15. Alguém lê em voz alta? Romanos 12:15. Obrigado. Paulo fala isso para nós e infelizmente a gente vê uma prática inversa. Muitas pessoas choram com os que se alegram, com base na inveja. Alguém é abençoado, ganha uma promoção ou tem alguma resposta de oração e às vezes a gente fala, puxa, eu não tenho isso, eu gostaria de estar. Ao invés de ficar alegre pela bênção alheia, a gente fica triste. A gente chora com os que se alegram. E o oposto, muitas vezes a gente vê alguém em sofrimento e a gente fica lá no fundo, ainda bem que não sou eu. Que sentimento mesquinho, carnal. E Paulo coloca o padrão elevado, irmãos, fala, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, porque é isso o que Jesus faz para conosco, é isso que Jesus fez para conosco. Então, irmãos, nós vimos o princípio do Novo Testamento sendo ilustrado aqui no Velho Testamento. A presença sacrificial, proposital e altruísta dos amigos de Jó. Nós vimos também, ainda bom exemplo, em outra atitude, além da presença, esses amigos fizeram uma coisa muito boa: ficarem quietos, calados. Quando eles chegaram lá, eles ficaram absolutamente calados. E diz a palavra de Deus, versículo 13: assentaram-se com ele na terra. Que lembra-se que ele estava na terra. Alguns dizem que era um sinal, assim como um leproso se afastava da cidade, ficava longe da localidade. Esse era um local também separado para quem tinha doenças contagiosas. Ficar na terra, talvez sobre uma pilha de esterco de terra, era hábito, era cultural, mas também tinha um significado. E esses homens foram lá com Jó, foram ao lado de Jó, se assentaram com Jó durante 7 dias,
7 noites, uma semana inteira. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos preocupados, ainda mais hoje em dia, né? Está atrasado, puxa, está demorando demais esse negócio aqui. E muitas vezes é algo muito bom, é prazeroso, e nós ficamos, puxa, está demorando demais, está comichando, tem embora e tudo mais. Que programação ruim! Você sai da sua terra, interrompe sua agenda, e você vai lá, olha para o seu melhor amigo, enfermo, dos pés à cabeça, você vai num lugar fora da cidade, bem desagradável, um lugar desconfortável, senta no chão por 7 dias, 7 noites. Quem faz isso só pode ser amigo de verdade. Eu já ouvi uma frase, uma ilustração, de que houve uma competição, um concurso para ver quem definia a amizade de uma forma mais clara. E quem ganhou foi um que escreveu: amigo é aquele que entra quando todos saem. Quando você tem um bom salário, você tem muito amigo. Quando você tem churrasco no final de semana, você tem muito amigo. Quando você está saudável, você tem muito amigo. Você tem um bom emprego, você tem muito amigo. Quando você tem uma família, podemos dizer assim, estruturada, você tem muitos amigos. Mas quando vem a enfermidade, quando a falta de recursos chega, quando calamidade chega, só os amigos de verdade ficam. Desaparece. É interessante. Aqueles que você achava que eram seus amigos, somem do mapa. E eu creio que muitas vezes Deus permite que isso aconteça, Deus filtra os amigos através das calamidades. Deus tem um plano em todas as coisas, até nas calamidades. Só fica aquele que é verdadeiro. Só fica o que é de ouro mesmo, no meio do fogo. Esses amigos ficaram 7 dias, 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma. Dos 3, ninguém abria a boca, irmãos. Ninguém abria a boca. Ficaram quietos. Porque viam que a dor era muito grande. Irmãos, é tão comum para nós, é tão natural para nós vemos alguém em sofrimento, a gente quer chegar lá e quer trazer uma palavra. Não é verdade? E eu vejo muitas pessoas ao longo de anos de ministério falarem: pastor, eu não consigo, porque não sei o que falar. Aqui está a resposta. Você não deve falar. Não fala, mas vá. Esses homens deram exemplo porque eles não viraram as costas, eles foram em direção ao sofredor. Enquanto todo mundo estava indo ao contrário, eles estavam indo nessa direção, eles estavam no oposto, contra a maré. Porque o propósito era: vou ajudar, eu vou consolar. Era como um corpo de bombeiro indo quando os prédios estão caindo. 9 de setembro. Quando todo mundo que estava ali perto, os prédios caindo e todo mundo querendo salvar a própria vida diante de tanto desastre, aqueles bombeiros estavam dirigindo para lá. Pessoas com propósito. E esses homens foram presentes. Esses homens foram quietos, foram silenciosos. Então, irmãos, quando a gente quer diante do sofredor, não devemos falar nada. Devemos estar presentes. Devemos ser bocas fechadas e ombros presentes. Mãos unidas, joelhos dobrados, mas boca fechada. Esses homens foram uma grande bênção, irmãos, quando eles intencionalmente ficaram calados. Ninguém abriu a boca, de propósito, não porque eles não queriam falar nada, eles queriam, você vai ver depois o quanto que eles queriam falar. Mas nesses 7 dias ficaram quietinhos. E porque eles viram a dor e a agonia, e eles tomaram como que para si aquela dor e agonia. Era como talvez pensar: se eu pudesse repartir essa dor, dividir em 3, se a gente pudesse fazer isso, eu ia fazer. Então a gente vai estar aqui do seu lado, Jó. Vamos estar com você, chorando com você. Pode vir, pode abraçar. Pode vir. Esses homens foram exemplares. Silêncio intencional e compassivo. Mas, como toda a história da Bíblia, que envolve pessoas, temos também exemplos negativos. O exemplo negativo desses homens foi que eles começaram a abrir a boca. Então, muitas vezes a gente falha quando a gente começa a dar a nossa opinião. E esses homens falaram muita coisa. Você vai ver ao longo do livro de Jó que eles abriram a boca em diálogo para com Jó. E o livro de Jó, ele é dividido. Capítulo 1 e capítulo 2 é a introdução da vida de Jó e do sofrimento de Jó. É uma prosa.
né, uma história. E o final do livro de Jó também continua ou conclui com uma prosa, conclui com o final, o encerramento das conversas e da história. Mas no meio, capítulo 3 até o 42, é só poesia, recheado de poesia, composta por diálogos dos três amigos de Jó, Elifaz, Bildad e Zofar, um falando com o outro, um respondendo, na verdade, para Jó, e aí eles intercalam, e aí Jó responde, e Deus depois vai entrar e vai falar. E Eliú, um quarto amigo, entra no final e também fala algumas coisas. Eliú era o mais jovem dos três, dos quatro. Provavelmente foi por isso que ele ficou de fora. Ele entra em cena em algum momento e ele é o último a falar. Ele ouve todo mundo, ele é o último a falar. E agora eu queria concluir que o exemplo desses amigos de Jó, que até agora foi positivo, se tornou negativo. Versículo 7, do capítulo 42, está aqui. Jó 42, 7. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falasses de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Se você abrir o livro de Jó, em qualquer um dos capítulos em que os amigos estão falando, você vai achar muita verdade, irmãos, muitas lições preciosas. Não quer dizer que tudo o que eles falaram você descarta. Não é isso, irmãos. É que as conclusões que eles chegaram foram conclusões erradas. Eles sabiam muita coisa verdadeira, mas a conclusão foi errada. Eles chegaram a respeito, especialmente, não só de Deus, mas também de Jó. Basicamente, o que eles concluíram a respeito de Jó era: Jó era um grande sofredor. Se ele era um grande sofredor, era porque ele era um grande pecador. Porque só sofre quem peca. Teologia da retribuição, em que você acha que está sofrendo, fez alguma coisa errada, está pagando por alguma coisa. Quantos de nós crescemos com essa teologia? Né? Fulano bateu a perna ali e arrebentou, deve ter feito alguma coisa errada. Aconteceu um acidente, pegou uma doença, tem algum pecado escondido. Irmão, só para esclarecer algumas coisas aqui. Todos nós aqui vamos partir um dia, amém? A não ser que Cristo nos leva sem experimentar a morte, mas a morte é para todo mundo. Por quê, irmãos? Porque todos são pecadores. Todos são pecadores. Não tem um justo, um sequer. Então, se nós formos tentar comparar aqui, era para Jó nunca ficar doente e nunca morrer. Se vamos pensar assim, desse tipo de ideia. Então, se Jó ficou doente, se Jó passou por tudo isso, era porque ele pecou. Só que o próprio Deus falou que ele não pecou. O autor falou, ele nunca pecou, nunca abriu a boca para falar mal. Então, que conclusão chega? A teologia está errada. Esses homens tinham uma teologia errada. E quantos de nós, irmãos, nós olhamos para as pessoas em sofrimento e nós queremos atacar uma pedra? Queremos lá no fundo, a gente pode falar uma coisa, olhar, mas lá no fundo a gente pensa, o que ele fez de errado para estar passando por isso? Uma das respostas que o livro de Jó prova é: nada. Não fez nada de errado. Não quer dizer que não é pecador, todos nós somos. Mas não quer dizer que foi um pecado específico, foi um pecado direto, intencional. O pecado traz dor e sofrimento para todo mundo, irmãos. Um exemplo disso é o próprio Jesus. Ele nunca pecou, mas sofreu. Se Jesus sofreu tanto, foi porque ele pecou? Não, foi porque ele tomou o meu pecado, o seu pecado. Quantas pessoas na Bíblia sofreram por causa de pecados alheios? João Batista, decapitado. Que pecado que ele cometeu para ser decapitado? Serviu a Deus, falou a verdade. Mas uma mulher, duas pecadoras, eliminaram João Batista. Então a gente tem que mudar a nossa teologia, irmãos. O sofrimento não necessariamente é resultado direto do nosso próprio pecado. Mas devemos lembrar também que muitos sofrimentos que passamos são resultado dos nossos pecados. Alguém que, vamos supor, tem uma vida de vícios, adquire uma doença e foi contraída por causa dos vícios, aí está uma das consequências. Alguém que é irresponsável, que não segue as normas e as leis de trânsito, por exemplo, ele pode causar um acidente. Dá para perceber, irmãos, como os nossos pecados podem trazer consequências, mas nem todo sofrimento é consequência de um pecado específico. As palavras desses homens foram insensatas, irmãos.
foram errôneas, erradas, e no final foram repreensíveis, porque o próprio Deus falou para eles: vocês falaram o que era mal. Por isso Deus os repreendeu. Gostaria que abrisse em Provérbios 10, versículo 19. Provérbios 10, 19 diz assim: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. O princípio de que quanto menos falar, melhor. Mas não quer dizer que devemos ficar calados para sempre. Quando falarmos, que as nossas palavras sejam edificantes. Efésios 4, 29. Alguém lê em voz alta? Bem alta. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra toda, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A ordem é: não saia da boca nenhuma palavra torpe. Torpe é a mesma ideia que traz a ideia de entorpecente, de coisas que vão te prejudicar. Então, se as nossas palavras prejudicam as pessoas, ao invés de edificar, devemos ficar calados. Os amigos de Jó falaram coisas boas, mas no final prejudicou Jó no sentido de desanimar, de acusar. Jó teve que se defender muitas vezes e falar: não é verdade o que vocês estão falando. Eu não sou assim, não. Eu não sou vaidoso. Eu não sou mesquinho. Então, Deus no final repreendeu, porque as palavras dele, em suma, chegaram a conclusões erradas. Então, nós como cristãos, quando vemos alguém em sofrimento, devemos ser cautelosos, ficarmos quietos. E quando falarmos algo, que seja algo que vai trazer graça, que vai ser um bálsamo, que vai encorajar. Não baseado em mentiras, só para agradar, mas baseado na verdade de que Deus é um Deus consolador, um Deus gracioso, um Deus que responde ao nosso clamor. Assim devemos agir, irmãos. Eu queria concluir esse sermão falando que ao que sofre, devemos estar presentes. Nunca desviarmos o caminho, nunca irmos para a direção oposta. O amor verdadeiro é aquele que vai em direção ao sofredor e não em direção oposta. Os amigos, o bom samaritano, diferente do sacerdote e do levita, ele foi elogiado por Jesus e exemplo de amor verdadeiro. E Jesus falou no final: quem foi o que amou o próximo? Aí o estudante da lei falou: aquele que ajudou. Ele falou: então vai e faça o mesmo. Vai em direção ao sofredor, ajuda. Então, irmãos, isso não quer dizer que devemos aplicar isso em todos os contextos, em todas as situações. Devemos ser muito cautelosos. Não é por isso que, se alguém vier aqui na igreja, chegar um monte, uma fila de gente pedindo dinheiro, você tem que tirar, abrir a carteira e dar. É com sabedoria que ajuda, é com cautela, é com prudência, mas é com amor. E não é fugindo, mas é indo em direção. Sejamos presentes na vida do sofredor. Pratiquemos o silêncio compassivo. Não é aquele silêncio frio, mas é aquele silêncio compassivo. Estou aqui para você. Estou aqui para você. Sejamos consoladores graciosos. Quando abrimos a boca, que saia graça, que saia palavras que vai apontar a pessoa para Jesus e vai levá-la mais perto de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, pelo exemplo positivo desses amigos de Jó. Ajuda-nos a sermos presentes e praticarmos o silêncio, mas sermos graciosos quando abrimos a boca e não falarmos palavras que vão a condenar as pessoas ou julgar as pessoas, sendo que muitas vezes nem conhecemos, não tomamos o tempo para conhecer as realidades. Nós possamos estar prontos para ajudar. Logicamente, Senhor, quando é necessário correção, exortação por um erro, algo que precisa ser condenável e precisa ser acertado, que falamos a verdade, mas em amor, sempre em amor.
Ajuda a sermos instrumentos da tua graça, de consolo e conforto a todos os que sofrem. Obrigado por nos consolar. Ajuda-nos a sermos consoladores. Toque nos corações agora. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa. Que o Senhor venha fazer conforme teu querer. Em nome de Jesus. Amém.